Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Seu emprego de hoje vai falar sobre uma profissão que é a profissão do radialista, que ao contrário do que muita gente ainda pensa, não se limita só ao profissional que trabalha com rádio. É um leque muito maior de possibilidade. Quem conversa com a gente aqui hoje sobre isso é o Fernando Moreira. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo até aqui. A gente que agradece a sua presença. Fernando, vamos começar logo de cara, então, desmistificando algumas coisas, né? O que é ou o que faz um radialista, na verdade? O radialista tem a ver com radialismo e tem a ver com radiodifusão. Quando a gente fala em radiodifusão, nós estamos falando de rádio e televisão, né? Mas também já evoluiu mais do que isso, né? O radialismo hoje, quando a gente fala em radialismo, nós estamos falando do profissional que trabalha com audiovisual. Certo. Então, não se limita somente ao rádio. Isso já é um mito que pode cair agora. Sim, sim. Nunca foi só do rádio. Radialista é o nome da profissão, né? A pessoa se forma, né, com habilitação em radialismo ou de radialista, né? Mas a profissão sempre foi de rádio e televisão. Certo, perfeito. Quem se interessa por essa área, logo de início ela procura que tipo de formação? É um curso universitário? Como que é? O radialista, ele tem, no sindicato dos radialistas, você pode obter por área, né? Ou por parte da profissão. Então, por exemplo, depois de 2 anos de experiência numa emissora de televisão, ele pode pleitear no sindicato ser um cinegrafista, por exemplo, né? Ou um cameraman, ou um editor de imagem. Mas quando ele faz a universidade, quando ele faz o curso superior de rádio e TV, ou de radialismo, que na verdade seria de radialismo, radialista, ele obtém várias funções, né? Então ele pode ser diretor de TV, ele pode ser cinegrafista, ele pode ser editor de imagem, ele pode ser produtor, né? Inclusive o sindicato e o Ministério do Trabalho estão fazendo algumas mudanças. Tem algumas coisas que inclusive nós estamos para marcar uma reunião, porque tem umas funções que desapareceram dentro da função e outras que apareceram. Então agora nós queremos discutir um pouco isso para entender qual é essa lógica, para readequar na hora de explicar o curso. Porque as funções dentro do curso, elas são bem dinâmicas, né? São muitas, muitas, né? Dentro da profissão radialista, você tem desde a parte de cenário, de cenografia, você também tem a parte de guarda-roupa. Então tem muitas coisas, a parte de cabeleireiros, isso tudo está dentro da profissão de radialista, né? Então a universidade, quando ela oferece o curso, depois ela mostra, né, ela apresenta ao Ministério do Trabalho para quais funções, né, esse profissional que passou 4 anos com a gente está habilitado. Na verdade, então, como você comentou aqui, a formação acadêmica, ela traz todo um diferencial, porque a pessoa sai preparada, capacitada da parte teórica, a parte técnica. Então, assim, quem se interessa, não dá para fugir disso, né? Porque é difícil, são muitas opções dentro da profissão. É o que eu falo, se você for fazer independente, né, e você depois pleitear no Ministério do Trabalho, não é completo. Você vai demorar uns 20 anos para completar. Exatamente. Ou mais até. Não né? vale a pena. Então, não vale a pena porque você fazendo a universidade, fazendo o curso superior, você vai ter o quê? Você tem várias habilitações. Sim. Né? E você pode escolher dentro dessas habilitações, inclusive, se uma profissão daquelas, por exemplo, o mercado está procurando mais, você já está habilitado, você não tem que ficar procurando habilitação depois. Porque a habilitação também, ela tem que ser totalmente comprovada. Sim, né? Sim. E na verdade, Fernando, você acabou comentando que são 4 anos de curso, né? Embora sejam muitas habilidades que o aluno vai encontrar dentro desse período, basicamente, que tipo de disciplina que ele vai ver? O que ele vai ver? Ele vai ter muita teoria, muita prática? Bem, no nosso curso, nós tentamos fazer muito mais, aliar a prática à teoria, né? Inclusive, inverter o processo. Da prática, você vai para a teoria. Quando você faz uma atividade prática e você erra e depois você aprende por que você errou, você guarda isso muito mais. Então, memoriza de verdade, né? Porque você fez. Né? O fazer ajuda a você guardar de uma maneira muito mais efetiva, né? E uma outra questão também,
você fazendo o curso com essa mistura, né? Porque, na verdade, existe o curso, o tecnólogo, Sim. né? Que ele é focado na parte prática. A questão do tecnólogo, claro, ele é um curso superior, ele também tem a validade para isso, né? A questão é que você acaba não tendo exatamente a parte mais pensante, né? Ou seja, o trabalho maior que você tem em cima de evoluir, entender mais os conceitos e não só habilidades, né? Quando eu tenho habilidades, o que acontece? Eu aprendo a mexer com uma câmera e aprendo especificamente aquele modelo. Muda-se o modelo, Muda pronto, eu a tenho que prática. aprender tudo de novo. Se eu aprendo a questão conceitual, né? Por exemplo, eu aprendo toda a questão de como funciona a iluminação, como funciona uma câmera. Não importa o modelo. Você adapta de acordo com o Uma rápida lida equipamento. no manual, eu vou entender Sim. onde ficam os botões. Porque já tem a base. Mas eu sei para que serve, né? Isso aí no curso de 4 anos você consegue trabalhar mais, né? E, na verdade, é um curso de 4 anos, até porque tem muitas funções que a gente tem que trabalhar, né? Mesmo em rádio, né, você tem várias funções, e na televisão, várias mais ainda. Sim. Né? Porque você vai mexer também com a parte de áudio, você vai mexer com a parte de imagem, você vai mexer com a parte de produção, você vai mexer com a parte de roteiro, né? Você vai mexer com a parte de direção. Então, você tem todo um processo que você tem que trabalhar para conseguir desenvolver, entender os conceitos e desenvolver as habilidades. A habilidade, na verdade, você acaba desenvolvendo mais com a sua prática depois, né? Então, você vai ganhando habilidade, vai ganhando mais manuseio específico da área que você escolhe, da câmera ou do áudio, conhecer melhor o equipamento, aproveitar mais esse tipo de coisa, né? Mas você entendendo os conceitos e aprendendo o que fazer com aquilo, né, dentro de um contexto maior, já tem uma base sólida. É isso que é importante. E, Fernando, terminando o período da faculdade, quando a gente fala em especialização, né, uma pós, um doutorado, um mestrado, a área permite esse conhecimento contínuo? Tem pouca coisa no Brasil. A gente vê alguma coisa na área de produção de televisão, né, ou seja, que é uma parte assim. Agora, seria muito interessante, porque a gente vê isso no exterior e a gente não tem aqui, né? Por exemplo, você não tem aprofundamento na parte de roteiro. Roteiro atende tem toda a área audiovisual. Então, você vai atender tanto a área de televisão quanto a área de cinema, né? E quando a gente fala em televisão, hoje nós estamos falando em conteúdo eletrônico entregue por múltiplas telas, né? Não estamos falando só. Aí é que talvez a evolução, porque quando a gente fala em radiodifusão, é a televisão aberta, transmitida pelo ar. E hoje a televisão não é mais só isso. Exatamente. São múltiplas telas. Dentro do curso a gente trabalha isso, né? Mas você tem esse desenvolvimento aí pensando de como trabalhar com elas. Na parte, aqui no Brasil a gente não tem tanta formação, a questão da formalização, de formação para a parte técnica, né? Essa parte técnica é muito mais tratada exatamente pensando no nível técnico, cursos básicos, né? Então, você não tem, por exemplo, um curso que vai trabalhar fotografia a fundo, né? Você não tem pós-graduação, e na verdade aí seriam pós-graduações profissionais, não acadêmicas, né? Então, o que tem é para a parte de desenvolvimento de programa de televisão, produção de programa de TV, né? A gente não tem mais muitas outras coisas. Na sua opinião, quais são os principais desafios da carreira? Primeiro, observar sempre, né, exatamente funções autômatas, né? O que é muito, inclusive o que é simples, isso aí pode ser automatizado. É a mesma coisa, você pensar hoje, a pessoa, pensar em começar uma carreira num banco, o cara pensar em ser caixa. Isso daqui a pouco ainda existe poucos, né? E daqui a pouco não vai existir mais nenhum. Isso pode ser automatizado e continuamente está sendo automatizado. Então, são funções assim muito mecânicas. Por exemplo, certas funções como o cameraman de estúdio é uma função altamente mecânica. Existe já sistema de automação, inclusive para alguns tipos de jogos. Para futebol, por exemplo, é uma função altamente mecânica. O câmera fica o tempo inteiro direita, esquerda, procurando a bola. Já existe um sistema, inclusive com inteligência artificial, que ela
acompanha a bola onde a e o bola grupo. for. Onde houver o grupo com a bola, ela está junto. Porque senão pode haver um grupo sem a bola. Sim. E o que interessa é onde a bola está. Então já existe um sistema de inteligência artificial que já está bastante evoluído, já tem 2 anos de uso e que está fazendo isso. Ele pode também ser um auxílio ao diretor de TV, por exemplo. Então ele pode trabalhar e numa necessidade você aciona um câmera real, Sim. humano, para algumas funções. Mas hoje, por exemplo, eu posso utilizar, voltando à questão de câmera, eu posso fazer um traqueamento de rosto e ele, por exemplo, ficar procurando um determinado jogador durante o jogo inteiro, fica uma câmera o tempo inteiro acompanhando ele. Claro, tudo que é baseado em tecnologia também falha, né? Então, os acertos ainda estão na faixa de 90%, né? Então, isso está evoluindo. Mas também a parte humana, a gente também tem essa parte que falha um pouco, né? Mas algumas funções assim muito mecânicas, operador gerador de caracteres, operador de VT, né? São coisas hoje que uma pessoa só pode estar desenvolvendo, ela pode estar desenvolvendo o áudio, por exemplo. Ah, mas quando estão falando assim de um programa grande, tem algumas emissoras com seus grandes programas, Sim. aí o ideal é realmente você estar Um profissional para cada função. porque as atividades dentro daquela função são muito grandes. Sim. Agora, por exemplo, no programa de entrevista, no programa de jornalismo, ele tem que operar 3 ou 4 canais de áudio, né? 4 microfones, ou seja, não é nada, assim, uma quantidade muito grande que não possa ter algum tipo de automação para ajudar o profissional. Então, o que vai acontecer? Para essas coisas automatizadas, vai diminuir a função e vai ficar mais especializada. As pessoas que querem seguir na área do audiovisual é se especializar em produzir o conteúdo, a parte de roteiro, a parte de uma boa imagem, né? A parte de uma boa fotografia. É trabalhar, ou seja, é a parte pensante. É a criatividade em ação. É onde a máquina não consegue substituir o ser humano. A máquina, ela pode copiar um monte de coisa. Pegaram uma máquina e colocaram, fizeram uma simulação, colocaram quadros dos maiores artistas do mundo e pegaram um artista específico e mandaram ela copiar. Esse quadro, inclusive, foi vendido por alguns milhares de dólares. Mas se você olha, é uma mistura de cubismo com renascentismo, ou seja, a máquina não entendeu direito o que ela está fazendo. Pode evoluir? Pode, né? Mas ela chegar a ser criativa, né? Eu acho que aí demora muitos e muitos anos ainda, né? Ainda é ficção científica. Ainda depende do cérebro do ser humano para isso, né? O cérebro do ser humano é assim, a sensibilidade, o feeling, né? E televisão, audiovisual, é muito feeling, porque você está passando emoção, você está passando informação. Então, a hora certa, o que dizer, a imagem que você colocar, tudo isso, uma máquina não consegue. Então, mas certos sistemas mecânicos automatizados, para melhorar esse outro lado que a gente tem que trabalhar, ou seja, aprender a desenvolver, né? Entender o que é storytelling, né? Trabalhar melhores roteiros, né? Aprender essa questão emocional, de como segurar mais as coisas. Isso é característica do ser humano, né? E é onde a gente vê as boas coisas. Mas desde um vídeo simples, assim, uma máquina não consegue entender conceitos, ela não consegue passar uma imagem com a mesmo sentimento que uma pessoa vai ter. Até hábitos pequenos, como, por exemplo, a leitura para você escrever bem. Claro. Né? Não, e aí você falou uma coisa muito importante. A leitura para escrever bem, o que é? É a prática. Sim. Eu tenho que buscar referências, né? Essa prática, eu acho que ela tem que ser cada vez mais desenvolvida, né? E esquecer essas coisas que são muito mecânicas e trabalhar exatamente na prática daquilo. Por exemplo, eu quero ser um bom diretor de fotografia, então eu vou estudar mais iluminação, eu vou trabalhar com luz natural, com luz artificial, estudar, né, de onde vem essa base, quem são os melhores do mundo. Entender, né? Tudo isso, né? Entender e trazer isso para o dia a dia, para o factual. E uma outra questão é, cada vez mais a gente vê um movimento de trabalhar com pequenas equipes. Então, a questão do empreendedorismo dentro do audiovisual, cada vez mais ele vai crescer, né? E é o que a gente está vendo, a gente vê muito vídeo, milhões de vídeos hoje, enquanto nós estamos falando aqui, milhares de vídeos estão subindo para o Instagram, YouTube, agora a qualidade desses vídeos,
Ah, mas não sei quem conseguiu tantos views, ou tantos likes, ou tantos acessos, né? Tudo bem, é uma questão pontual, né? Tá ligado a vários outros fatores. Sim. Um vídeo bem produzido, ele passa mensagens, ele passa conceitos, né? Ele transmite melhor. Esses vídeos que às vezes despontam, tem alguma razão por trás, o momento, é porque está engraçado, o que tá. Agora, na hora que você quer realmente fazer um trabalho profissional, nenhum diretor de cinema, né, chegou lá fazendo o seu primeiro, né? Então, primeiro a experimentação. É um Primeira coisa é processo. fazer, né? E depois, ao fazer, pensar, por que eu estou fazendo? Quem que vai assistir? Né? Isso tudo é o que a gente tem que trabalhar muito e pensar, ou seja, como atingir mais? Hoje nós estamos falando em múltiplas telas, múltiplas audiências. Eu achei muito interessante assim, mas eu preciso estar em todas as telas? Muitas empresas ficam alvoroçadas, eu tenho que estar em todas as mídias sociais e tal. Nós estamos vendo agora, tem um movimento de empresas já pensando, não, essa mídia social não se adequa ao meu público. Né? É a mesma coisa, mas eu quero trabalhar um vídeo. Não existe uma coisa que agrade todo mundo, mas eu tenho públicos, né? Você pega aí grandes diretores, como é que ele conseguiu fazer com que a criança gostasse de filme, o pai também gostasse do filme? É porque a história está bem contada. Só que para contar uma boa história eu tenho que treinar bastante, né? Aprender a fazer, né? Nada é fácil. A gente está na época de que é fácil. De que eu tenho uma câmera, eu faço o que eu quiser. Eu tenho uma câmera, eu virei jornalista. Não é bem por aí, né? Então, assim, a questão até do jornalismo, é a mesma coisa do rádio e TV. Uma imagem tratada, processada, analisada por um profissional... Diferente. É totalmente diferente, é como uma informação, né? Rádio e TV trabalha muito com jornalista, né? Trabalha muito com o jornalismo, onde você pega uma informação e tem que passar essa informação. Né? Cabe ao rádio e TV, ao profissional do rádio e TV, transformar aquilo que o jornalista está pensando, está trabalhando, na imagem que vai colaborar para aquela mensagem ficar melhor. Né? Então, por exemplo, um cinegrafista, um câmera externa, né? Ele é essencial. O jornalista pode usar o seu celular para fazer? Pode. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, porque, primeiro que ele está desenvolvendo duas funções ao mesmo tempo. Não consegue desenvolver as duas muito bem. Então, para certas coisas factuais, né, assim, para uma mensagem rápida tal, o jornalista com o seu celular vai resolver. Agora, você vai trabalhar uma coisa onde você precisa de muito apoio da imagem, você tem que ter um cinegrafista para ajudar e trabalhar nisso, e aí sim, aí você tem a parceria e você tem, é o que a gente vê, boas matérias, aquilo tudo. Eu acho que tem que juntar essas coisas, você não vai eliminar. Mesmo tem emissoras, tem uma emissora na Europa, duas emissoras na Europa e uma na Índia, que eliminaram completamente seus equipamentos externos. Estão usando só smartphones. Legal. São de notícias rápidas, né? Para elaborar uma coisa maior, eles também acabam usando produtoras para desenvolver o seu material. Agora, naquele dia a dia, eu quero mostrar, o trânsito está aqui, aconteceu isso daqui, né, em tal local. Ou seja, é o factual, é o rápido. Então, eles treinaram esses repórteres, e que às vezes esse repórter também, né, é uma mistura de rádio e TV com o jornalista. Né? Então, ele vai lá e faz. Agora, qualquer coisa mais elaborada, tudo isso, vamos dizer, toda a identidade visual da emissora, produções maiores, vídeos maiores, grandes reportagens, tem que ter. Então, você tem que casar essas coisas. Tem que ter um equilíbrio, na verdade. Exatamente. Né? Fernando, eu acho que a gente conseguiu deixar muito claro aqui que, acima de tudo, o profissional de rádio e TV, ele tem que se reciclar o tempo todo, porque a tecnologia evolui, não só a tecnologia, mas o perfil do trabalho vai evoluindo conforme a tecnologia avança, né? Então, para quem nos assistiu aqui hoje, se identificou, gosta da área, quer investir seu tempo para encontrar nisso uma profissão a seguir, que mensagem você deixa? O primeiro para ser um profissional da TV, você tem que gostar de fazer audiovisual, né? Seja nos bastidores, seja como equipe técnica. E em alguns momentos até como apresentador, né? Você pode ser apresentador também, né? Então, é que muita gente acha que trabalhar em televisão é só ficar na frente.
O rádio TV é a equipe que fica atrás das câmeras. Eventualmente, pode ser, existe a função do apresentador, né? Mas mesmo um bom apresentador, nós temos vários alunos que são apresentadores, eles também sabem editar, sabem gravar. Até porque, na hora de conversar com a equipe técnica, eles têm muito mais recurso para conversar e às vezes também saem para fazer, né? Mas o principal é a equipe que vai fazer com que aquela ideia vire uma imagem. Eu acho que é assim, você quer ser radialista? Faça vídeo, treine e estude. É isso aí. Estudar é fundamental em todo o tempo, né? Isso aí. Fernando, obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Obrigada por ter dividido um pouquinho da sua experiência com a gente, né? Por ter mostrado um pouco. Eu acho que a gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso, mas a gente conseguiu mostrar um pouco sobre o que é um radialista, como pode vir a ser a rotina de um radialista, né? Então, obrigada mesmo por ter vindo até aqui, ensinado um pouquinho sobre isso pra gente. Estou sempre à disposição. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!